Pessoal, hoje eu tô aqui não para te mostrar os meus resultados com meus negócios online. Eu quero te mostrar esses resultados aí, de pessoas comuns, assim como você, que aplicaram o meu método e estão vendendo todos os dias pela internet. Se você quer aprender como você pode começar o seu negócio online, trabalhando aí na sua casa, nas suas horas vagas, sem precisar de grandes investimentos, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro online de verdade. Livro e filme sobre esse craque alvinegro que terminou seus dias em Barbacena, e que deu aquele azar de não ter jogado uma Copa do Mundo, porque o auge do Heleno foi quando não teve Copa, né? É a geração que pegaria 42 e 46 e por causa da guerra acaba não tendo oportunidade de jogar uma Copa do Mundo. Ele vai para Barbacena para ser internado, né? Sim, teve sífilis, então sanatório mental. O Heleno foi um grande personagem do futebol brasileiro, muito ligado à história do Botafogo. E Botafogo e Flamengo é o nosso primeiro assunto de hoje aqui. Nosso companheiro Carlos Eduardo Mansur, acho que acerta, metáfora que não seja bélica, que não use nada, fala dois coelhos com a cajadada só, né? Nada que envolva tiro, nada que envolva alvo, né? O Mansur só acertou, só isso. Só foi muito preciso, porque ele aponta para dentro e para fora do campo e consegue enxergar o que foi o clássico de ontem. Vamos dar uma olhada aí na cobertura do jornal O Globo, lado A, lado B. Clássico atraente em clima deprimente. A gente estava vendo boas coisas com relação ao futebol. Um bom desafio proposto pelo Botafogo ao Flamengo. E até assim, em termos de contestação do que é o futebol de hoje, da diferença que existe entre o Flamengo e os outros. Houve um movimento de torcida ali. Eu particularmente sempre fico meio intrigado com essa coisa de comparar amor, mas a torcida do Botafogo estendeu aquela faixa "Ninguém ama como a gente" para tentar mostrar que é com esse abraço da torcida que o clube pode se recuperar da situação. Não é moda. E o moda estava em preto e branco. Preto e vermelho, né? Preto e vermelho, sim. Para dizer que esse time Eu estava ao lado de de Mansur enquanto ele estava batendo, né? Porque ele teve que mandar isso, 10 minutos depois do apito final. Então, é um exercício difícil de jornalismo. Ele enxerga mesmo. Ele estava vendo os brigas no estádio, no outro lado. Eu não estava enxergando absolutamente nada. Como tu está vendo isso? Que olhar tem Mansur. O sucesso dele não é por acaso. Não é por acaso. O Mansur é muito observador e foi muito preciso aí nessa definição, né? O jogo poderia ter, dentro e fora de campo, um confronto entre o que hoje é o poderio econômico do Flamengo e uma solução que o Botafogo foi buscar. Foi o jogo de raiva. O apoio da torcida, mas descambou, né, Tim? O ambiente era de raiva. O ambiente no estádio era muita raiva. Você estava sentindo claramente como abriu as distâncias entre os clubes, uma reação de raiva de Botafogo. Eu contei semana passada, ontem começou às 8 horas, que é maluco, é uma maluquice no Rio de Janeiro, um jogo assim, começa às 8 horas, porque tem muita gente indo para o jogo de futebol junto com o horário de rush, um desconforto muito grande para a cidade. Semana passada foi 9h30. O problema 9h30 a semana passada foi que quando o multidão chegou no Central para pegar o metrô já tinha ido, não tinha metrô, muitas pessoas ilhadas aí. Mas as pessoas, torcedores de Botafogo, semana passada, quando o metrô estava fechado, aí isso não ia acontecer com o Flamengo. Até isso, né? Tudo Flamengo, raiva. E deu para perceber no estádio uma raiva que até no lado futebolisticamente motivou o time, de uma certa maneira, né? O jogo foi interessante até o momento que Cali levou o cartão amarelo. Aí o jogo não era mais interessante, porque o Botafogo não pôde se expor mais. Mas não que o cartão amarelo do Carly tenha sido assim uma grande injustiça ou tenha surgido do acaso. Não, foi um lance de luta greco-romano, né? Tinha uma rivalidade braba na década de 60, tanto que o Zico dizia que quando era garoto o rival para ele era o Botafogo. Era aquele Botafogo da cachorrada, da final do Carioca de 62. Então, já havia um clima pouco amistoso entre Flamengo e Botafogo. De pesos mais iguais, né? Sim, mas era uma coisa equilibrada. O Botafogo ganhou de 6-0 em 72, o Flamengo devolveu em 81, aquele negócio todo.
Mas você sentia, e não é de ontem não, os últimos Flamengo e Botafogo, inclusive os Flamengo e Botafogo que eu fui, você observava um clima de raiva no estádio, uma tensão, aquele fio desencapado, né? Você sabe que qualquer coisa faz o negócio explodir. Então é complicado. Ontem estava esse clima, estava clima de fio desencapado. Fora de campo, alguns elementos influenciaram nisso aí. Nós vamos debater daqui a pouquinho. E eu não sei se a gente poderia ter contribuído de alguma outra forma. Acho que é sempre uma reflexão que a imprensa pode fazer nesse momento. Sim. Mas, além dessas entradas duras aí, teve muita discussão, muito desentendimento no fim do jogo também, né? Entre jogadores, entre treinadores, enfim. Tava um clima pesado aí para tudo quanto é lado mesmo. Pessoal falando do Carli com o Jorge Jesus e tal. O Carli dentro do campo teve mesmo uma postura assim de xerifão, né? Xerifão. Ele foi o líder de uma tentativa de intimidação, né? E tem um lance ali, eu suspeito que deva ter sido isso, até que o Jorge Jesus, de repente, foi falar com ele, que é o lance em que ele tenta simular uma agressão, um lance com o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique já tinha cartão amarelo. Tinha cartão amarelo. O Botafogo estava com -1. Se ele consegue convencer o Voaden de que o Bruno Henrique tinha que ser expulso... Sim. Mas ali, se não me engano, ele também já tinha cartão amarelo. E ele correu um risco muito grande, porque se o Bruno Henrique fosse expulso, eu estou imaginando aqui como é que aconteceria. O VAR teria que rever o lance, porque é cartão vermelho. Sim. Ao rever o lance, o VAR flagraria a simulação do Carli. Simulando de uma forma grotesca. E aí o árbitro tem que dar o segundo amarelo para o Carli. Sim, né? Ele correu ali um risco de ele ser expulso ao tentar cavar a expulsão do Bruno Henrique. Eu estava na Argentina pouco tempo atrás, o Carli é argentino, né? E na Argentina, o VAR parece uma coisa de ET, né? O Gabriel Heinz, ex-jogador, ex-zagueiro da seleção, ele falou, olha, na época de VAR, se o VAR existia quando eu estava jogando, não daria para precisar falar com nada. Então, parece para eles, tipo, contrário à natureza de futebol, né? A milonga, né? O futebol milongueiro, aquela coisa de você fazer a milonga, o VAR, né? Na verdade, eles já estavam incomodados com esse excesso de câmera no futebol, né? O VAR é só um... Né? Porque essa catimba argentina, que às vezes a gente admira, às vezes a gente critica, depende, né? Depende da situação, ela é para ser feita na surdina. Longe da câmera. Não é para a câmera mostrar o que você está fazendo. A câmera, na verdade... É só você pensar que na Copa de 70 o Pelé teria sido expulso contra o Uruguai, aquela cotovelada que ele dá e o juiz marca a falta para o Brasil. A gente pode pensar em 62, o lance do Newton Santos, que ele dá 2 passos para fora da área. Dá 2 passos para fora da área. Por isso que eu falo que esse negócio da catimba argentina depende muito do momento em que a gente critica, né? Tem hora que a gente critica, tem hora que a gente admira, tem hora que a gente inveja. A mão de Deus, que tem gente que acha a mão de Deus uma solução genial. Você imagina isso. Exatamente. Bom, nós temos também o Jorge Jesus falando especificamente sobre a discussão que ele teve com o Joel Carli depois do jogo. E quando acabou o jogo, eu disse ao jogador do Botafogo, não valeu a pena bater tanto, acabaste por perder na mesma. Foi só isso. O Jesus, em outros momentos da coletiva, nós vamos mostrar um trecho aqui, reclamou muito da postura do Botafogo. Vocês acharam que foi um jogo pegado ou que realmente o Botafogo bateu muito? A torcida do Botafogo está reclamando muito disso. O Botafogo bateu muito, mas a torcida do Botafogo contra-argumenta que, por exemplo, a falta mais violenta foi a do Rafinha, os números de faltas foram parecidos. Eu acho que o Botafogo, a impressão que eu tenho é que o Botafogo entrou, sobretudo, na primeira parte do jogo, para tentar realmente dar uma intimidada que faz parte do futebol, quando um time, inclusive, sabe, né, que tecnicamente é inferior ao outro. Né? Suponho que, pensando que o Flamengo tem uma final de Libertadores daqui a pouco, aquele negócio, não é nem que você queira ser violento, mas você dá aquela chegada e diz, olha... Vocês têm que ver como é que vocês vão jogar, porque qualquer coisa... Isso faz parte mesmo. O boleiro dentro do campo faz esse tipo de coisa. Né? E acaba realmente criando um clima que era um clima pesado. Eu acho que já trazia uma bagagem do outro jogo, onde o Flamengo fez faltas muito duras, e teve o caso do Rafinha, que foi um caso pesado. Teve uma falta do Gabigol também, que é
era passivo de expulsão naquele primeiro jogo. Então já havia um certo clima. E acho que o Botafogo chegou mesmo nessa de, olha, vamos dar uma intimidade aqui, que faz parte também, né? Para que vocês cheguem de uma forma... E a coisa realmente descambou para faltas violentas. Eu acho que dos dois lados, ainda que, né, algumas faltas do Botafogo tenham passado a impressão de que elas foram realmente mais duras do ponto de vista da intensidade delas, né? Mas o negócio descambou. E é curioso porque se você estava falando do VAR, você vai ver o número de faltas. Ele não é grande, não é nenhum absurdo, né? Nenhum absurdo. O número de cartões também não é nenhum absurdo. E a expulsão do Luiz Fernando foi numa falta a rigor que não foi minimamente violenta, né? É aquela falta para parar o jogo. É curioso isso. É para cartão. Foi falta para cartão. A chegada dele, na verdade... Foi bem... A primeira chegada foi muito dura. É bem dura e poderia, inclusive, gerar um vermelho direto ali. Eu olhei e falei... Foi mais burrice do que qualquer outra coisa. Sim. Né? Pena é que eu nunca vi ele tão perigoso, Luiz Fernando. Sim, como se fosse isso é ontem. incrível. Contra René, ele estava dominando o René primeiros 25 minutos. Essa é a primeira falta e ela faz parte de um momento do jogo em que as entradas do Botafogo estão muito fortes, né? Eu acho que era aquela coisa de intimidar naquele mesmo. Faz contexto. parte. Aí no segundo, ó, é a seguradinha. Isso não é uma jogada violenta, Não. só que ela é para cartão. Está indo em direção do gol. Sei não, não tem. A torcida de Botafogo estava com muita raiva dele Sim. depois do jogo. Do Luiz Fernando? Coitado, do Luiz Mas Fernando. ele sai também... Olha lá. Ele estava muito pilhado no jogo. Você via que ele estava pilhado. Dosar a emoção de ontem não foi fácil. E o que acontece? Essa pilha pode ter um lado positivo se você souber trabalhar esse tipo de coisa. E ele vinha jogando bem, ele vinha atazanando ali no primeiro tempo. Foi né? um bloqueio sensacional de Pablo Mari. Sim. Impediu um gol dele. Ele foi o nome do jogo primeiro 25 Sim, minutos. agora o que acontece? Do mesmo jeito que essa pilha pode ser trabalhada para fazer o cara jogar e tal, ela pode criar um certo descompasso emocional, que aconteceu ali, né? Então foi uma pilha que fez ele jogar muito nos primeiros 30 minutos, mas ao mesmo tempo um descompasso. E aquele lance, como ele tinha perdido a bola, eu acho que ele ficou meio apavorado com a possibilidade do Flamengo fazer um gol numa bola que ele perdeu. Então ele foi naquela ação, né? E acabou sendo expulso. Pessoal, dá uma olhada aí nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas pela internet. E com isso eu consigo viajar pelo mundo. Hoje eu tô aqui em Ushuaia, na Argentina, esquiando. E você também pode fazer isso. Quer saber como? Clique no link na descrição que eu vou te ensinar.